Estamos de volta com o debate da SIC TV e agradecendo pela sua extraordinária audiência nessa noite de domingo. Nesse bloco teremos mais um confronto direto entre os candidatos. Vamos às regras então. Este bloco terá o mesmo formato do primeiro, mas com uma única rodada de perguntas com tema livre. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica de 1 minuto. Reforçando, esse é um bloco igual àquele primeiro, com uma característica específica. Nós teremos apenas uma pergunta, não tem ida e volta. E conforme sorteio prévio, o candidato que inicia perguntando nesse bloco é o candidato Ribamar Araújo, do PR. Candidato, o senhor destina a sua pergunta a quem? Eu destino ao doutor Hildo, ao candidato Hildo. Candidato doutor Hildo, na administração passada foi plantado 5.000 árvores. Pelo menos é o que está na propaganda. Foi propagado. Dessas 5.000 árvores, talvez não exista mais nenhuma, pelo descaso, pela falta de assistência. Pergunto, o que o senhor fará pelo meio ambiente para aliviar e melhorar a vida do nosso povo? Meus amigos, na verdade essa resposta ela não pode ser única, não pode ser concentrada apenas na questão do meio ambiente. A solução no meio ambiente, respondendo o candidato, ela passa inicialmente pela questão da PPP que nós estamos propondo para o saneamento básico em Porto Velho. PPP é uma parceria público-privada, aonde a empresa que vencer essa concorrência irá executar o saneamento básico, que é levar água tratada para toda a população de Porto Velho e esgoto. Nesta semana, eu estive em Buritis, a quase 300 quilômetros daqui, como teve um candidato que me criticou por isso. Na verdade, eu fui conhecer em Buritis o que aquela cidade do interior de Rondônia, do Vale do Jamari, está fazendo com essa questão de saneamento básico. Buritis, minhas senhoras e meus senhores, já está resolvendo o seu problema de saneamento básico. O ideal era que os prefeitos, os candidatos a prefeito de Porto Velho, principalmente o que está no mandato, fosse lá em Buritis conhecer o que Buritis está fazendo. Aliás, todos os candidatos aqui presentes, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque o primeiro a falar de PPP nesse debate eleitoral, desde que nós começamos essa campanha, fui eu. E todos hoje estão falando. E eu sugiro que vão lá para ver o show que Buritis está dando na nossa capital, em Porto Velho. Infelizmente, nós ficamos para trás, estamos perdendo para a nossa cidade do Porto. Tenho andado muito na nossa cidade nessa campanha. E por incrível que pareça, conversando com a população, na questão do meio ambiente, dos problemas que mais aflige o nosso povo, principalmente dos bairros mais periféricos de Porto Velho, são as queimadas, as queimadas urbanas de fundo de quintal, deixando a população numa situação muito difícil. Eu, particularmente, chegando à prefeitura, vou adotar medidas educativas e punitivas para evitar essas queimadas, para melhorar substancialmente a vida do nosso povo, que em determinado momento, até para respirar, tem dificuldade. Além do mais, cuidar bem do asfaltamento dessa cidade, das ruas de nossa cidade, porque outra coisa que aflige demais o nosso povo, pelo menos no que eles falam, é a questão da poeira, trazendo mais problema respiratório para a nossa população. É a poeira, é a falta de saneamento básico, é o trânsito caótico, é a falta de estrutura nas nossas unidades de saúde, escolas com situação física precária, enfim, é um sem número de problemas. E isso está representado, não sou eu que estou falando para você. Quem falou isso, quem atestou isso perante todo o Brasil foi o jornal Folha de São Paulo, agora na semana passada, quando publicou o ranking de eficiência dos municípios brasileiros. São aproximadamente 5.200 municípios e Porto Velho, lamentavelmente, está na posição 4.660.
repito, e estamos 1.259 posições atrás de Rio Branco, no Acre. Isso não pode continuar. Está faltando prefeito para Porto Velho, um prefeito que tenha pulso para administrar, que tenha capacidade de levar a nossa cidade até o futuro que nós precisamos. O senhor pode encaminhar a sua pergunta agora, à exceção do candidato Ribamar, a qualquer um dos outros. Candidato Mauro Nazif. Em tempos de Lava Jato, em tempos de uma verdadeira revolta da população brasileira com a classe política como um todo, eu pergunto ao senhor o que o senhor pretende, além daquela questão da transparência com o Ministério Público Federal, etc., aquela coisa toda, até porque o senhor praticamente não fez nenhuma obra federal, o que o senhor pretende fazer com relação à transparência de Porto Velho, principalmente relacionada à contratação de parentes seus, como seu irmão Gilson, que esteve ao seu lado durante toda a gestão na sua prefeitura? Candidato, ele foi secretário. O Ministério Público do qual o senhor faz parte representou. E depois, por entender que ele estava na legalidade, o próprio Ministério Público dos que o senhor trabalha deu o ok. Então é estranho até o senhor falar isso, para o senhor trabalhar no órgão que ele é responsável pela fiscalização e pela ética. Quando o senhor fala em limpeza, e eu vejo o senhor falando muito da eficiência, Porto Velho está em 4.000 e tantos locais dos municípios. Por que será que Porto Velho está aí? E é esse assunto que nós temos que discutir. Porque o meu irmão secretário Gilson, quando ele foi secretário de obras, foi o primeiro secretário que teve coragem de fazer drenagem numa cidade onde se alagava tudo. Nenhum secretário aqui teve coragem. Estamos eliminando, tem focos de alagação, ainda tem, mas estamos eliminando. E quando se fala em eficiência, hoje nós temos que buscar a água e o esgoto. E eu espero que o senhor nos ajude a fazer com que aquilo que esteja no estado, nós possamos trazer para a nossa cidade. Eu vou continuar em seguida. É interessante. Na época que eu era secretário de obras, não tinham obras. As obras surgiram justamente agora, quando nós estamos bem no período eleitoral, que é o momento que ele não é mais secretário. Candidato, eu não sou mais membro do Ministério Público, mas participei muito tempo daquela casa durante 21 anos. O senhor falou, e o senhor está correto, o Ministério Público procurou aferir a legalidade. O senhor falou legalidade e ética. A legalidade cabe ao Ministério Público, a ética cabe ao senhor. O senhor tem que ter ética na gestão da prefeitura. E eu vou mais além. Na gestão da sua campanha eleitoral, aonde o senhor se omite a declarar o quanto está gastando e qual a origem dos recursos que estão custeando a sua campanha milionária. Fico preocupado e cá com meus botões, às vezes eu chego até a pensar que talvez eu esteja também pagando esta campanha e toda a comunidade de Porto Velho. Pois é, candidato, quando a gente fala em moral, eu estou há 30 anos na vida pública. Eu tenho moral para falar na vida pública. O senhor está tentando iniciar agora. Eu não sei da manhã o senhor com mandato se teria essa moral, né? Candidato, não se preocupe com a minha conta, não. Tome conta da sua. Os meus gastos estão lá já no TSE. Vá lá olhar. Eu fiz um jantar e eu espero que o senhor tenha contribuído comigo e tenha comprado um vale desse para a gente poder custear a nossa campanha. A minha campanha, depois de 30 anos de vida pública, é assim, candidato. É com muito respeito à sociedade. E o senhor já deve ter sido juiz eleitoral pelo Ministério Público e já deve ter avaliado as minhas contas lá atrás. Como eu sei que não tive nenhuma conta reprovada, o senhor deve ter aprovado. O senhor tem agora uma pergunta para encaminhar a qualquer um dos candidatos, à exceção do candidato Wildon e Ribamar.
Candidato Léo. Eficiência, saneamento básico. Eu estou trabalhando uma questão muito séria que é a alagação. Mas ainda temos 2 pontos importantes, que é a questão da água e a questão do esgoto. O senhor é deputado estadual. O que o senhor fez para Porto Velho nesse sentido? Agradeço mais uma vez a sua pergunta, candidato, porque infelizmente o senhor continua trabalhando de costas ao interesse da sociedade. Sequer sabe o que acontece em Porto Velho e acha que aqui está um céu de brigadeiro. Eu que fiz a denúncia no Ministério Público, que íamos perder mais uma vez a licitação dos 500 milhões lá na CAERD. Fui até a presidente da CAERD e ela pelo menos aconteceu. Lógico que a eficiência não é como nós gostaríamos. Mais uma vez, anda-se a passos de tartaruga. Outras vezes também, candidato, é bom eu tenho um documento para provar, é melhor do que falar, que o senhor bem sabe que palavra ela convence. Agora a atitude, candidato, ela conquista para a posteridade. É por isso que eu fui dos vereadores mais atuantes do estado de Rondônia e também como deputado. Eu destinei emenda para o município, o senhor sabia, candidato? O senhor não sabia, mas a população sabe, porque eu sempre trabalhei com mandato participativo, conversando direto com quem mais precisa. Nós encaminhamos R$80 mil para georreferenciamento das áreas de ocupação da nossa cidade. Cadê o projeto que a administração fez? É por isso que deputados federais, deputados estaduais não têm coragem em investir emenda parlamentar na sua administração, porque infelizmente o senhor não aplica esses recursos e quem padece e quem perece é quem está na ponta da corda. É a dona Maria Eugênia, lá do bairro Cidade Nova, é também a dona Alícia, lá a dona Alícia o senhor conhece, lá do Caladinho, ela está ali procurando inclusive. É isso que nós temos que falar, nós temos que ser transparente, falar e praticar, que daí a gente vai melhorar a vida da população de Porto Velho. Candidato Léo, o senhor é um verdadeiro vendedor de promessas da vida pública. Mas eu quero fazer um comparativo da sua vida que o senhor vive hoje com a minha. Nós fomos deputados estaduais, o senhor continua. Eu tive bandeiras. Nós enfrentamos 10 mil demitidos junto com eles para fazerem eles voltarem. Eu acabei na Assembleia Legislativa com a aposentadoria dos deputados do estado de Rondônia. O senhor fala aqui, e vou lhe trazer um pouco para a prefeitura, que são 98 quilômetros de canais. São 98 não, candidato. São 144 quilômetros de canais. Trabalhe com seriedade e mostre. Candidato, infelizmente o senhor não conhece nem o que administra. São 98 quilômetros de canais e esgotos e a gente pode fazer o desafio a partir de amanhã para estudar e ir lá em loco para conhecer. Outra coisa, candidato, o senhor tem vícios incuráveis que a administração e que a vida pública traz. Eu tenho um vício talvez da juventude e o tempo vai curar esse vício. É por isso que eu digo que demagogia, como sempre foi feita através dos seus mandatos, não resolve a vida da população. Nós conseguimos dar posse para concursados através de trabalho árduo, trabalho suado, de pressão no governo e que a gente teve resultados, candidato. Essa é a nossa diferença. Um fala e outro faz. O senhor, e eu não nego, o senhor pode ter sido um razoável parlamentar. Agora, como executivo, o senhor não tem o menor perfil, porque o senhor não entende de administração pública. O senhor não sabe o que é cronograma de trabalho, planejamento estratégico, cumprimento das metas estabelecidas, organograma da administração. Hoje, gestão se faz com conhecimento e com capacidade, e não com mimimi. Mimimi, acontece isso, descaso, não consegue nem firmar convênios com o governo federal por falta. Isso acaba refletindo nos outros secretários. O chefe tem que dar exemplo. Tempo esgotado. Já foi. Seguinte, o candidato Mauro Nazif tem ao final desse bloco um direito de resposta que foi concedido pela banca julgadora. Eu vou ao final do bloco, não sei, eu ainda não tenho, eu vou ao final do bloco, eu vou falar. Candidato, o senhor pergunta agora, encaminho a sua pergunta para um dos candidatos, menos aqueles que foram perguntados. Então o senhor tem aí ainda o candidato Roberto Sobrinho, o candidato Pimenta de Rondônia e o candidato William Pimentel. Eu vou perguntar para o candidato Pimenta
aproveito o momento para entender que o atual gestor está começando a ficar nervoso porque as coisas estão sendo esclarecidas. Pergunto para o candidato Pimenta. Pimenta, saiu agora no Ibope que 70% da população de Porto Velho, o maior reclame é o quê? Exatamente a saúde pública. As pessoas não têm acesso ao mínimo nas unidades básicas, nos postinhos e nas UPAs. O que o senhor pretende fazer a partir do ano que vem para melhorar a saúde pública de quem mais precisa em nossa capital? Investir na saúde, né? Por exemplo, nós temos UPAs fechadas. Candidato, mas que o povo está doente. Eu já falei tanto de saúde. Olha que já tem gente achando que eu sou médico. Entendeu? E eu quero continuar afirmando à população. A saúde de Rondônia e a saúde de Porto Velho é muito ruim. Acabei de falar para o senhor, né, há poucos instantes, que as pessoas vão em Guajará-Mirim, do outro lado da Bolívia, em 2 horas fazem uma cirurgia de catarata. Aqui, outro dia, estava faltando água mineral na maternidade. Não é só a Cibalena não, candidato Roberto Sobrinho. Falta apoio. A população sofre por falta de saúde. As nossas juventude. Ora, e você quer ver pior? É quando uma pessoa que vem do interior chega aqui, ele não consegue uma ficha, fica esperando. É preciso que a população, em alguns casos, quem resolve o problema da saúde em Porto Velho, muitas vezes é o Ministério Público e a imprensa. Que a imprensa vai lá e mostra. E aí eles correm para resolver. A saúde de Porto Velho não é boa. Eu sendo eleito prefeito de Porto Velho, como a população tem visto, eu irei resolver esse problema da saúde. Eu, Pimenta de Rondônia, candidato a prefeito 50, saberei tratar a saúde da população que... Candidato, nós vemos aí outros candidatos que dizem com tanta coragem, com tanto entusiasmo, que participam e que conhecem gestão pública de saúde há tantos anos, e hoje a gente vê que o maior problema é exatamente a saúde. Esse cenário, esse tipo de gestão não me satisfaz. Não satisfaz quem está aí do outro lado também na televisão, e quando precisa de uma ressonância magnética, demora 6 meses. Quando vai ao posto de saúde, ele não abre aos finais de semana. Falta tudo isso que os outros candidatos já falaram. Mais do que isso, falta luva na UPA para manusear instrumentos e pessoas. Falta gaze para suturar, falta o mínimo necessário. UPA, temos que abrir mais um e construir. Postos de saúde tem que funcionar durante 7 dias por semana. E mais, lógico que com devido apoio aos servidores públicos. E mais do que isso, informatizar estoque. Ver em 2016 medicamento sendo incinerado por prazo vencido, enquanto falta o restante do medicamento lá, é inadmissível. 2017 vai ser diferente. Como eu disse, é caso de polícia, é isso aí? O senhor deveria, candidato, ter denunciado no Ministério Público essa questão. Colocar na cadeia os administradores, a gente tem que fazer isso, não é? Agora, o que mais me assusta em Porto Velho, quando a gente fala da saúde, é que, por exemplo, alugaram um prédio da Semusa, ali na Jorge Teixeira, a peso de ouro o aluguel. O aluguel daquele prédio, candidato, se a prefeitura construir, nós vamos economizar milhões. É só vocês fazerem as contas. Um aluguel mais de 60 mil, me parece, em 4 anos. Que absurdo. Mas Porto Velho gasta mais de 10 milhões só em aluguel de prédio. A prova é aquele prédio da Procuradoria ali na 7 de setembro, que é mais de 80 mil, e o povo não tem nem aonde estacionar. O cara fica doente de úlcera para procurar um prédio público aqui. Candidato, o senhor tem uma pergunta para fazer para um dos candidatos que ainda não responderam, Roberto Sobrinho e William Pimentel. Vou perguntar para o Roberto Sobrinho. Candidato... Já? Candidato, a nossa juventude está sofrendo por falta de desemprego. Porto Velho é a cidade com o maior número de jovens com diploma na mão formado, porque nós temos escola técnica e mais de 30 cursos universitários. Mas, porém, também é a capital que tem o maior número de jovens desempregados. O que o senhor faria para resolver esse problema?
Este problema do desemprego que você aponta, Pimenta, ele não é um problema que somente atinge a juventude, ele é um problema que atinge a toda a população. Principalmente porque nós estamos vivenciando um momento de pós-construção das hidrelétricas, onde foram gerados milhares de postos de trabalho e hoje esses postos de trabalho não mais existem e boa parte dos trabalhadores que aqui vieram foram embora. E uma parte significativa daqueles que se qualificaram e são de Porto Velho hoje estão sem uma perspectiva econômica. Eu costumo dizer, nós precisamos criar condições para que haja uma recuperação da economia. Primeiro, nós quando saímos da prefeitura deixamos 250 milhões de reais nos cofres. Se esse recurso tivesse sido aplicado, isso teria ajudado a aquecer a economia. Segundo, havia um projeto muito importante de geração de peixes, de criação de peixes a partir dos 2 lagos das hidrelétricas. Um polo de produção de peixes, uma negociação já bem avançada com o BNDES, com o Ministério da Pesca e a Santo Antônio Energia, com o objetivo de gerar 4.000 postos de trabalho. Além, então, essas questões econômicas, aquecer a economia é algo fundamental para gerar emprego. O que nós estamos vendo hoje é a IMA fechando, são trabalhadores do comércio sendo demitidos. O prefeito, por mais que ele não possa contratar todo mundo, ele tem que ter propostas que ajude, que estimule, que induza o desenvolvimento econômico, porque somente dessa forma é que nós conseguiremos ampliar a oferta de vagas para a nossa juventude e para a população. Eu registrei na Justiça Eleitoral 50 propostas femininas para administrar a cidade. É muito triste a gente ver uma mãe perdendo seus filhos, indo embora, sendo tangido daqui por falta de desemprego. Eu irei combater a evasão de divisa na produção de alimento. Tudo que você entra no supermercado vem de fora. E é bom os deputados se aterem a isso. Eu faço uma comparação do milho de pipoca, deputado Carlão. Que o milho de pipoca, você vai no supermercado e compra ele. Quando você compra o milho de pipoca, você está mandando R$5 para fora, porque ele é industrializado lá nos grandes centros. Aqui em Porto Velho, a banana vem de Minas Gerais, a melancia vem do Goiás, o abacaxi de São Paulo. Como é que nós vamos gerar emprego e renda? E criar peixes nos lagos das hidrelétricas ainda vai levar muito tempo, porque ainda está em decomposição as matérias orgânicas e ali ainda não produz. Mas eu irei gerar emprego e renda, principalmente com a juventude. Ora, vamos criar feira, principalmente os nossos jovens que estão aí sonhando com a sua memória boa para nós investir em startup. E isso pela internet. Além da questão do polo de criação de peixes, da questão de aplicação de 250 milhões de reais na economia e em obras de infraestrutura. Nós também estamos defendendo politicamente a abertura da BR-319, ou seja, a ligação permanente de Porto Velho a Manaus. Por quê? Manaus tem 2 milhões de habitantes, e tendo 2 milhões de habitantes que consomem praticamente tudo que vai de fora. E nós temos uma capacidade muito grande de aumentar a nossa produção de hortifruti granjeiros, principalmente tendo esse mercado de Manaus tão próximo, com a BR funcionando durante todo o ano. Além disso, nós precisamos e tínhamos uma Casa da Juventude na Zona Leste de Porto Velho que apoiava os nossos jovens com programas de qualificação profissional. Infelizmente, ela foi fechada. Quero dizer que nós teremos uma nova Casa da Juventude na Zona Leste e também vamos fazer uma Casa da Juventude na Zona Sul, programas de qualificação profissional. E mais do que isso, na educação, nós vamos retomar o programa Mais Educação, onde a criança de manhã vai para a escola e à tarde ela volta para uma atividade de música, de artes ou de esporte. Candidato, o senhor pode fazer agora a sua pergunta sobre o candidato William Pimentel e a ele o senhor dirige a sua pergunta final desse bloco. Candidato, em 2009, o governo federal liberou para o município de Porto Velho cerca de 900 milhões de reais para serem investidos em água e esgoto para a população, como uma contrapartida do governo federal. E naquela época eu tive a oportunidade de representar os prefeitos brasileiros e agradecer o presidente por esse recurso que veio para cá. E abrir mão desse recurso, ficar sob a responsabilidade da prefeitura, ficou sob a responsabilidade da CAERD e do governo do estado. O que o senhor fará para a questão do saneamento básico no nosso município? Primeiro, nós temos que utilizar esse recurso que por diversas vezes já foram salvos. Esses recursos, por uma licitação não correta, o TCU condenou a reabertura de um novo processo de licitação com readequações. O governador do estado atual fez as adequações,
iniciou a licitação e a CAERD está executando agora a água e o esgoto. Por isso que nós temos que aproveitar esses recursos para concluir 100% de água tratada até 31 de dezembro do ano que vem e 50% das duas bacias da Zona Sul e da Zona Leste ser concluída. E da Zona Norte nós temos que viabilizar os recursos. Por isso que a parceria pública e privada para uma empresa entrar, tem que primeiro utilizar, gastar esse dinheiro público que está alocado nos cofres do governo do Estado, junto à Caixa Econômica Federal. É importante que a população saiba que metade da população continua sem água tratada e 98% sem esgoto, tendo o dinheiro. Há mais de 8 anos que esse recurso está à disposição do governo para botar água em Porto Velho. Quando eu concordei que esse recurso ficasse com o governo do Estado, eu pensei que seria rápido a sua execução. Aprovamos uma lei no município passando a concessão para o governo do Estado. E até hoje esta obra não se realizou e já se vão mais de 8 anos. Alguns ficam falando em parceria público-privada. Nós temos é que utilizar um recurso que é do Orçamento Geral da União e também aproveitar uma linha de crédito que foi disponibilizada para mais 200 milhões junto ao BNDES. É desta maneira. Eu quero dizer à população de Porto Velho, na mesma maneira como eu concordei que esse recurso fosse para o governo do Estado, para que ele aplicasse, eu quero dizer a vocês, nós vamos repactuar a aplicação desse recurso, estabelecendo metas, porque nós de Porto Velho não podemos continuar sem água tratada. E isso é um compromisso meu. O prefeito de Porto Velho que irá concluir essas obras será eu, porque o parceiro é o governador do Estado. E essas obras foram para o governo do Estado porque precisava de uma contrapartida que o município não tinha. E a execução também por uma empresa com capacidade operativa de monitorar e construir as duas etapas das duas grandes obras da capital, esgoto e água tratada. É por isso que nós temos que investir na conclusão desse recurso que o governo federal doou para a capital por compensação das duas hidrelétricas do Madeira, Santo Antônio e Jirau, como compensação para reduzir o déficit elétrico nacional de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque toda essa energia produzida só fica aqui 25%. 75% é para continuar mantendo o setor produtivo da região sul e sudeste do Brasil. Candidato Williams Pimentel, o senhor faz a pergunta para fechar esse bloco agora ao candidato Ribamar Araújo. Perfeito. Nós temos nessas nossas andanças, na nossa coleta de material, de reclamações da população, a gente vê a cultura muito abandonada. A gente vê a cultura sem uma ação construtiva, participativa e até envolvida no processo a prefeitura com os movimentos culturais. Como que o senhor pretende fomentar, fortalecer a cultura do município de Porto Velho? A cultura é um tema muito amplo, muito abrangente. Ela vai desde os grupos de dança nos fundos de quintais até os movimentos literários, até o segmento literário. Claro que aqui em Porto Velho nós só vamos ter a valorização da cultura quando nós tivermos um prefeito com sensibilidade. Porque se existe uma coisa que é um prefeito sem sensibilidade, a primeira coisa que não valoriza é exatamente a cultura. E nós temos aqui a cultura, como já disse, que vai desde os grupos de dança, passando pelos grupos folclóricos, boi-bumbás, quadrilhas, o nosso tradicional Arraial Flor do Maracujá, que sempre aconteceu por anos seguidos, no mês de junho, agora já está acontecendo no mês de agosto, de julho, e daqui uns dias vai acontecer talvez em dezembro. Então isso nós temos que valorizar mais a cultura. Eu tenho pretensão de, como prefeito, estar sempre reunido, porque eu vejo o sacrifício desses que fazem a cultura. Acompanhei agora, esse ano, o sacrifício dos grupos folclóricos, os grupos, as quadrilhas de boi-bumbás, muitas vezes fazendo rifas, fazendo sorteios para arrecadar o dinheiro de comprar as vestimentas. Isso tem que acabar. A prefeitura tem que investir, tem que ajudar mais. A todos vocês dos movimentos culturais,
o meu respeito, a minha renovação do compromisso que nós firmamos. Vocês serão a primeira grandeza na nossa administração. Nós iremos trabalhar de uma forma integrada. Iremos buscar assessoria para que vocês se profissionalizem, para que vocês possam ter a economia criativa, fortalecendo os movimentos, os dançarinos, os coreógrafos, as costureiras, o movimento cultural das nossas raízes. Quem que não se lembra da rolha que a mamãe tocava fogo no fogão para nos pintar, para preparar para nossas quadrilhas? É esse respeito, como rondoniense, nascido e criado aqui, que nós iremos adotar, fortalecendo os movimentos culturais, fazendo com que o governo do estado, numa parceria conosco, construímos a nossa sede própria para as nossas manifestações, o nosso centro de eventos, e que tenhamos um calendário discutido com os movimentos culturais e a prefeitura. Eu quero investir muito na cultura, desde os grupos, incentivar os grupos de dança de fundos de quintais, passando pelos grupos folclóricos, fortalecendo acima de tudo e criando bandas marciais, investindo nas escolas de músicas aqui de Porto Velho, até chegar no segmento literário. Tenho procurado de todas as formas conversar com essas pessoas, com esses que fazem o segmento literário, porque eu tenho um profundo respeito aqui. Estou conversando com esses intelectuais da Academia de Letras de Rondônia. Quero incentivar, acima de tudo, esse segmento também, porque é de fundamental importância para a cultura do nosso município. Mas, repito, meus amigos, só valoriza a cultura alguém que tem sensibilidade. E, graças a Deus, eu tenho muita sensibilidade e muito compromisso com esse segmento. E podem contar comigo, porque nós vamos ter um prefeito diferente nessa questão. Nós ficamos com o direito de resposta pendente desse bloco. E o direito de resposta é para o candidato Mauro Nazif. E a sua razão é em função de uma afirmação feita pelo candidato Hildon Chaves. O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. É a respeito dessa questão da ética, da moralidade, ficha limpa, ficha suja. Como é interessante essa discussão. Você está 13 eleições, essa é a minha 13ª eleição disputando, ouvindo, discutindo. Passei por todos os cantos, vereador, deputado, estadual, federal, hoje prefeito. E sempre todos tentando caluniar. Isso é comum. Comum para quem não sabe levar a vida pública de maneira justa e honesta. E é nesse embalo que nós estamos há 30 anos. É diferente. Bem, eu sei que cada bloco é muito importante, mas esse próximo bloco é um bloco que eu considero que ele dá um fecho em tudo aquilo que nós fizemos até agora. Chegamos ao final de mais desse bloco. E a seguir, os candidatos irão se dirigir diretamente a você, eleitor. É quando eles vão fazer as suas considerações finais. Aguardem, a gente volta já já.